E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as grandezas proporcionais. Eu vou revisar com vocês esse conteúdo que já foi visto lá no oitavo ano, no sétimo ano, e agora aqui no nono a gente vai ver esse conteúdo para poder revisar e para poder também servir de base, né, para o que vem depois dele, que é algo assim um pouco mais profundo. Vamos lá então. Para essa revisão de conteúdo, eu passei para vocês alguns exercícios para vocês pesquisarem sobre eles e diante dessa pesquisa, diante desses exercícios, acredito que a correção deles vai ser a melhor aula possível. Vamos lá, vamos corrigir esses exercícios e vamos aprender com essa correção. Número 1. Que são grandezas proporcionais? Bom, vou pegar aqui duas grandezas. Grandeza 1 e grandeza 2. Se na grandeza 1 eu conseguir aqui uma fração e na grandeza 2 eu conseguir uma outra fração e conseguir mostrar que de alguma forma essas frações são proporcionais, ou melhor dizendo, desculpa, e conseguir mostrar que essas frações são equivalentes, significa que existe uma proporcionalidade entre essas grandezas, certo? Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui a velocidade média e a distância percorrida. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma velocidade de 100 km por hora. E eu vou pegar aqui a velocidade de 200 km por hora. Se a 100 km por hora eu conseguir percorrer um espaço de, sei lá, 900 quilômetros, a 200 km por hora eu vou conseguir percorrer um espaço de quantos quilômetros? Bom, aqui se eu dobro a velocidade, significa que a distância percorrida, é claro que a gente está supondo que o tempo, né, o intervalo de tempo na primeira velocidade e na segunda é o mesmo, né? Por exemplo, se aqui a gente gastou 9 horas, aqui a gente vai calcular com 9 horas também. Mas enfim, se eu multipliquei por 2 para encontrar os 200 km por hora, eu vou multiplicar por 2 para encontrar a nova distância percorrida, 1.800 km. Então, sim, é possível montar uma equivalência entre frações diante das grandezas velocidade, média e distância. É claro que se eu pegar qualquer distância e colocar aqui, eu não vou ter, eu posso não ter frações equivalentes. É claro que eu preciso fazer todo esse cálculo, né, fazer toda essa a armação para ficar tudo redondinho. E então a pergunta é o que são grandezas proporcionais, está mais para grandezas que podem vir a ser proporcionais de alguma forma. No caso aqui da velocidade média e da distância, elas são grandezas que são proporcionais, sim. Ok? Então, o que é que são grandezas proporcionais, assim, em resumo? Eu vou colocar aqui a questão da 1. A questão 1. Duas grandezas são proporcionais quando uma variação em uma das grandezas acarreta uma variação na outra, de modo que essa variação seja proporcional. Então, se eu variei a velocidade média aqui na primeira situação em duas vezes, a distância percorrida vai variar proporcionalmente, ou seja, também em duas vezes. Entenderam? Não vou escrever isso tudo. Você faz o print e completa aí com seus conhecimentos, ok? Vamos aqui para a questão número 2. O que são grandezas diretamente proporcionais? Espera aí, as grandezas, aqui já está escrito que as grandezas são proporcionais. Então, a gente já sabe que existe uma relação entre a primeira grandeza e a segunda, de modo que uma variação na primeira grandeza gera uma variação na segunda proporcional à variação da primeira. Só que agora eu estou colocando aqui essa condição, né? Essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então eu vou colocar aqui de novo. Grandeza 1, grandeza 2. Se eu aumento o valor da grandeza 1, para que a grandeza 2 seja diretamente proporcional a ela, o valor tem que aumentar também proporcionalmente. Tá? O aumento tem que ser proporcional, tá bom? E se por acaso eu diminuir o valor na grandeza 1,
o valor na grandeza 2 tem que diminuir também. Ou seja, se você fizer esse jogo de setinhas aqui, as setinhas têm que ficar apontando para a mesma direção. Quando essas setinhas apontam para a mesma direção, as grandezas são diretamente proporcionais. Significa que aumentando uma, a outra aumenta também proporcionalmente, ou diminuindo uma, a outra diminui também proporcionalmente, ok? Essa é a resposta do número 2. Vamos pular aqui para o número 3. O que são grandezas inversamente proporcionais? Grandeza 1, grandeza 2. Se eu pego aqui o valor da grandeza 1 e aumento, e isso acarreta uma diminuição no valor da grandeza 2 proporcional ao aumento, então essas grandezas são inversamente proporcionais, ok? Como exemplo, a gente tem a velocidade média e o tempo. Se você aumenta a velocidade, o tempo que você gasta para chegar num determinado local diminui, certo? Muito bem. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento em uma acarreta uma diminuição proporcional na outra. Ok, pessoal? Vamos para o exercício número 4. Escreva as propriedades das proporções. Então, para escrever as propriedades das proporções, eu vou te lembrando o que é uma proporção. Vamos supor que eu tenho aqui 4 valores, A, B, C e D, proporcionais. O que isso significa? Que nessa ordem eu posso construir uma proporção. E aplicando a propriedade fundamental das proporções, eu tenho o produto dos meios, eu tenho que o produto dos meios é igual ao produto dos inteiros. Então aqui vai ficar A vezes D é igual a B vezes C. Ok? Beleza. Então, quais são as propriedades das proporções? Primeira propriedade. AD igual a BC também pode ser escrito como DA igual a BC ou DA igual a CB. Ou seja, eu posso inverter a ordem dos dois fatores que estão dos dois lados da igualdade. Ok? Posso colocar o A ou o D primeiro. Isso aqui acarreta uma troca de posição aqui nessas frações também. Mas eu não vou fazer isso agora, porque se você tem as frações, é só multiplicar cruzado que você já vai conseguir resolver seu problema. Segunda propriedade. Eu posso inverter os lados da igualdade. Então, eu posso colocar BC é igual a AD. Vou colocar assim, nem precisa do pontinho no meio. Terceira propriedade. Eu posso combinar a propriedade 1 com a propriedade 2. Porque eu posso inverter o A com o D e eu posso inverter o AD com o BC. Se eu posso fazer um e posso fazer o outro, também posso fazer os três ao mesmo tempo. Ok, pessoal? E a última das propriedades, eu posso inverter as razões aqui na proporção. Então, se está A sobre B é igual a C sobre D, também posso colocar C sobre D é igual a A sobre B. Se você acha que assim vai ficar mais fácil para você resolver qualquer problema, você pode fazer isso, ok? Se você quiser printar, agora é a hora. Eu vou apagar para a gente poder fazer o exercício número 5. Como podemos determinar que duas grandezas não são proporcionais? Bom, a gente precisa analisar, a gente precisa pensar, usar a imaginação e para concluir se o aumento em uma não acarreta o aumento na outra, ou se o aumento em uma não acarreta diminuição na outra. Vou te dar alguns exemplos aqui, por exemplo.
A altura de uma pessoa e o tamanho do pé dela são grandezas proporcionais? Quer dizer, pode existir uma pessoa que tem 1,65 m e calça 42? Pode. Pode existir uma pessoa que tem 1,65 m e calça 38? Pode. Se existem essas duas possibilidades aqui, então significa que essas grandezas não são proporcionais, porque a gente variou aqui o tamanho do pé, mas a gente não variou a altura. Certo? Acho que eu vou dar só esse exemplo mesmo, acho que já ficou claro o suficiente. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro não presencial.